Espírita das mães, Espírita das crianças, nascidas ou por nascer, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje o profeta Ezequiel faz uma profecia interessante. Ele pega 2 pedaços de madeira, um chamado Judá, o outro chamado Israel, ou Efraim, ou José, e junta os 2 pedaços, para que formem uma só madeira. E o povo não entende. Não nos vai explicar o que significa isso? Então Ezequiel profetiza: assim diz o Senhor, eu mesmo vou pegar os israelitas e vou recolhê-los de todas as nações para onde foram. O reino do norte, chamado Reino de Israel, havia sido invadido pela Assíria, e foi para lá que os israelitas foram exilados. O reino do sul, Reino de Judá, tinha sido invadido pela Babilônia, e foi para lá que os judeus foram exilados. Agora o Senhor promete pelo profeta Ezequiel que os 2 vão voltar para a mesma terra. E nunca mais vão ser 2 reinos, vão ser um reino só, que vai ter um único rei, e esse rei será, diz o Senhor, o meu servo Davi. Por quê? Porque Jesus era da descendência de Davi. Jesus, segundo o anjo falou a Nossa Senhora, veio ocupar o trono de seu pai Davi. Jesus veio para ser um rei, um pastor, porque Davi também era um pastor antes de se tornar rei. Então, o meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para eles um único pastor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles viverão segundo os meus preceitos, quer dizer, eles vão me obedecer. Eles não vão mais cometer idolatria. Eles não vão cometer esses pecados que levaram a esse castigo de ir para o estrangeiro. Não. Eu farei com eles uma aliança de paz. Uma aliança quer dizer um acordo, um contrato, um pacto. Uma aliança eterna. Esta aliança que o profeta Ezequiel prevê não é a aliança que havia sido feita com Moisés. É uma nova aliança feita com o sangue de Jesus derramado na cruz, e que é oferecido aqui no altar em cada Santa Missa. Minha morada estará junto deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é uma profecia maravilhosa, feita por um profeta que estava junto com o seu povo exilado, fora da sua terra, lá na Babilônia, ansioso por voltar para a sua pátria. O salmo que nós lemos em seguida, na verdade, é um trecho do profeta Jeremias. Jeremias viveu na mesma época que Ezequiel, só que Jeremias morava em Jerusalém. Ezequiel foi exilado para a Babilônia. Os 2 talvez nunca tenham se encontrado, mas Jeremias fala algo parecido aqui. Quem dispersou Israel vai congregá-lo. O Senhor que permitiu que o povo fosse disperso vai agora reuni-lo. E o guardará qual pastor ao seu rebanho. Eles voltarão, os que tinham saído, voltarão entre brados, entre gritos, cantos de alegria. Eles virão para as bênçãos do Senhor. É promessa de felicidade depois de tanta tristeza, de tanto sofrimento. Deus castiga, mas também perdoa. O Evangelho hoje fala de uma história muito interessante. Jesus tinha ido na cidade de Betânia, onde morava Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Lázaro morreu e Jesus fez o milagre de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. O milagre tão grande fez com que muitos judeus crescem em Jesus, e a notícia chegou aos fariseus. E quando os grandes, o pessoal do Sinédrio, o pessoal do grande conselho,
soube que Jesus havia feito um grande milagre de ressuscitar um morto que já havia morrido há 4 dias, em vez de eles acreditarem em Jesus, seguirem a Jesus, reconhecerem que ele era o Messias, eles decidiram matá-lo. Que coisa, hein? Matar aquele que deu a vida a um morto, matar o autor da vida. Eles se reuniram e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos milagres. Que pergunta, né? O que faremos? Se deixarmos que ele continue assim, fazendo mais milagres, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. É um raciocínio meio estranho. Este homem não pode fazer milagres, porque senão o povo vai se agitar e os romanos vão para nos destruir. Raciocínio doido, que serve para encobrir o verdadeiro motivo, que é a inveja. Eles têm inveja de Jesus, que faz milagres que eles não fazem. Por isso querem matá-lo. Um deles, que era chamado Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Era ele quem oferecia sacrifícios no templo de Jerusalém naquela época. Disse: vós não entendeis nada. Não entendeis, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que morrer a nação inteira? Então Caifás disse: é melhor que um só morra, que é Jesus, do que morra a nação inteira. Ele falou isso não por si mesmo, diz São João, mas porque, como ele era sumo sacerdote, ele profetizou que Jesus iria morrer para reunir os judeus, e não só os judeus, todos os filhos de Deus dispersos. Jesus veio aqui como um bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, que reúne aquelas que foram dispersas e que formam um único rebanho. Aquelas que foram espalhadas, perdidas pelo pecado, ele quer agora reunir novamente. Por isso, a partir daí, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Ora, daqui a pouco vão matar, porque já se aproxima a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus, e vai ser nesta hora, Camila, que Jesus vai morrer. Vai ser na festa da Páscoa que o nosso Senhor vai ser morto na cruz, crucificado, por inveja, por maldade. Jesus veio, portanto, para fazer com que os que estavam dispersos, espalhados, se reúnam. Ainda hoje muita gente está espalhada, andando sem saber para onde, no meio do pecado. Muitos estão divididos. Jesus quer que haja uma só família, uma só igreja, um só rebanho, um só pastor, um só povo. Ele quer que todos se reúnam na igreja una, santa, católica e apostólica. Ele é o chefe desta igreja, mas nós não vemos. O chefe visível desta igreja é o Papa, a quem nós devemos obediência. Depois do Papa, devemos obedecer os bispos espalhados pelo mundo inteiro e que obedecem ao Papa. É assim que nós vamos conservar a unidade. E assim, com esta unidade, não haverá mais a divisão que é causada pelo demônio. O demônio gosta de dividir, ele é o divisor. Jesus veio para unir. E aquilo que une é o amor. O ódio é que divide. O amor faz com que até as pessoas diferentes se entendam. Mas quando não há amor, qualquer coisinha é pretexto para divisão. Vamos pedir a Maria Santíssima, Mãe daquele que nos veio trazer a unidade, que nos livre das divisões e que nos faça sermos um só corpo, uma só igreja, para a alegria do seu Filho Jesus e para a glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.